Então, ó, a necessidade de fortalecer as instituições democráticas emerge cristalina. Então, essa é a ordem, essa está na ordem o quê? Inversa, ordem indireta. Essa aqui de baixo já está na ordem o quê? Direta. Então, nós sempre vamos fazer o seguinte, o nosso ponto de partida sempre será quem? O verbo. Então, para a gente descobrir quem é o sujeito, nós vamos perguntar quem ou o que faz aquilo, não é? Quem ou o que. Quando eu conseguir jogar o quem ou o que antes do verbo, nós teremos como resposta exatamente quem? O sujeito. Quando eu jogo a pergunta para depois do verbo, por exemplo, comprou chocolate. Quem comprou chocolate? A resposta será o sujeito. Quando eu jogo esse quem ou o que para depois do verbo, por exemplo, comprou o que? Encontrou quem? Então, quando eu jogo o quem ou o que para depois do verbo, nós teremos como resposta exatamente quem? O complemento verbal. Então, temos aqui a informação que o nosso ponto de partida sempre tem que ser quem? O verbo. Então, tá. Então, do verbo, nós vamos fazer a pergunta. Quem que emerge? Nosso ponto de partida sempre o verbo. Então, quem é que emerge cristalina? A necessidade de fortalecer as instituições democráticas. Essa caixa toda aqui é a caixa do sujeito. E do verbo em diante, nós temos exatamente a caixa de quê? Do predicado. Tudo bem, não foi isso que o examinador pediu, professor, eu sei, a gente só está organizando a estrutura para poder entender exatamente o que ele quer. Então, primeiro, o examinador perguntou se poderíamos tirar a palavra cristalina daqui e colocar a palavra cristalina para logo após a palavra necessidade. Então, colocaríamos um ponto final e tiraríamos cristalina daqui. Foi essa a sugestão do examinador. Mas eu falei a vocês que o primeiro ponto é descobrir qual é a classe gramatical de cristalina, não foi isso? Então, a gente pode pensar o seguinte, professora, seria possível colocar que a necessidade emerge cristalinamente? Seria possível fazer isso? Seria possível. Mas se eu fizer isso aqui, se eu colocar o sufixo mente, então eu estou garantindo que essa palavra nessa estrutura é um o quê? Um advérbio. Porque sabemos nós que palavras terminadas em mente são advérbio. Na verdade, palavras que têm como base um adjetivo mais o sufixo mente são exatamente o quê? Advérbios. Então, professor, eu poderia então entender que a necessidade emerge cristalinamente? Você poderia construir esse tipo de estrutura. Mas só que aí eu não estou te garantindo que tem a semântica da estrutura original. Porque aqui, quando eu coloco mente, isso é um o quê? Advérbio. Antes não tinha o mente, só tinha o quê? O cristalina. Então, cristalina aqui pode ser um advérbio que está modificando o modo que emerge, que está apresentando qual é o modo que emerge? Tudo bem, pode sim ser um advérbio. E se for um advérbio, aí sim a gente consegue colocar o mente. Entenderam esse raciocínio? Mas só que aqui vocês eliminam a possibilidade do cristalina estar ligado à necessidade. A gente pode colocar que a necessidade emerge cristalina. É possível também que a palavra cristalina esteja ligada à necessidade. E necessidade é um substantivo. Então, se eu tiver uma palavra ligada a um verbo, essa palavra será um advérbio. Se eu tiver a palavra ligada ao substantivo, essa palavra já não será mais um advérbio. Essa palavra agora será um adjetivo. Vocês lembram que a gente trabalhou já com essa ideia? Eu até coloquei o seguinte, ó, só para vocês relembrarem. Eu coloquei, por exemplo, a criança brinca, nem sei se foi esse exemplo que a gente colocou, mas trabalhei com essa ideia. A criança brinca distraída. A criança brinca distraída. Aí a pergunta que eu faço, distraída é o modo que ela brinca? Distraída está ligada à brinca? Ou distraída está ligada à criança? Então, se tiver ligada ao verbo, essa palavra será um advérbio. Se tiver ligado ao substantivo, essa palavra será um adjetivo.
Eu acho que essa ideia ficou clara, não é? Primeiro eu tenho que descobrir quem é que está ligado a quem. Eu não posso sair classificando aleatoriamente. Então, se estiver ligado ao verbo, advérbio, se estiver ligado ao substantivo, adjetivo. Mas e agora? Professora, eu posso colocar que a criança brinca distraidamente? Eu posso. Mas quando eu coloco que a criança brinca distraidamente, concordam que então não teria essa dúvida? Teríamos certeza que distraidamente é um o quê? Advérbio. Mas só que não apareceu o sufixo mente, apareceu distraída, ponto final. Então, nós estamos em dúvida se é advérbio ou se é adjetivo. Retomando o que a gente acabou de lembrar. Advérbio, classe variável ou invariável? Invariável. E adjetivo é classe o quê? Variável. O adjetivo muda. Então, o que aconteceria se no lugar da palavra criança, nós colocássemos, por exemplo, o menino? Se tivéssemos colocado o menino, ficaria o menino brinca, distraído. Mudaria ou não mudaria? Mudaria. Já que muda, pode ser advérbio? Não. Por quê? Porque advérbio é uma classe invariável. Se essa palavra modificou com relação ao gênero e poderia também modificar com relação ao número, então essa palavra só pode ser um o quê? Um adjetivo. Tudo bem? Então, essa palavra só pode ser um adjetivo. O que aconteceria, então, não está ligado ao verbo. Então, só para concluir. Se é adjetivo, imaginem que isso aqui tenha aparecido em um texto original e o examinador tenha pedido para reescrever. Fala-se reescritura, não tem caído o tempo todo em prova de concurso. É o que mais tem caído. Então, se tivesse, por exemplo, aparecido uma estrutura como essa, e o examinador pedisse para reescrever e colocasse na reescritura isso aqui. A criança brinca distraidamente. Como estava? A criança brinca distraída. Vocês concordam que distraída não é o modo que a criança brinca? Distraída era o quê? A criança. Eu estou falando que a criança brinca e que a criança está distraída. Entenderam esse raciocínio? Quando eu coloco somente distraída, essa é uma característica de quem? Da criança. Porque o adjetivo modifica o substantivo. Quando o examinador, por exemplo, em uma reescritura, coloca distraidamente, o distraidamente agora, com o sufixo mente, agora vai estar modificando, não atribuindo uma característica à criança, mas sendo o modo que ela brinca. Então, se tivesse aparecido a criança brinca distraída, adjetivo, nós temos uma semântica X que está modificando criança. Se o examinador reescreve colocando que brinca distraidamente, nós já temos uma semântica Y, porque agora não está modificando criança, agora está modificando quem? O verbo. Então, teríamos a mesma semântica? Não. Se o examinador transforma o adjetivo em advérbio ou o advérbio em adjetivo, a ideia ficará o quê? Diferente. Na verdade, haverá, quando o examinador transforma o adjetivo em advérbio, o advérbio em adjetivo, haverá uma alteração morfológica. Por que morfológica, professor Uê? Porque mudou a classe gramatical. Antes era adjetivo, agora virou o quê? Advérbio, ao inserir o sufixo mente. Então, haverá uma alteração morfológica. Essa alteração morfológica promoverá uma alteração sintática e automaticamente haverá uma alteração semântica. Então, muda com relação à morfologia. Estava distraída, ele colocou distraidamente. Então, era adjetivo e virou advérbio. Se o examinador fizer isso, eu posso afirmar que houve uma alteração morfológica, automaticamente houve uma alteração sintática e uma alteração semântica, ok? Cada um, se for adjetivo, modifica criança, se for advérbio, modifica brinca. Tudo bem? Eu acho que aí deu para organizar a ideia. Na verdade, nós já tínhamos visto. Eu sei que todo mundo lembra, mas foi só para deixar vivinho aí na memória. Então, voltando aqui para a questão da Defensoria Pública da União. O examinador pediu para tirar a cristalina daqui e colocar a cristalina ali. A primeira resposta que eu tenho quando eu estou dando aula presencial é o seguinte.
Professora, nessa estrutura, do jeito que apareceu, no formato original, isso aqui é um advérbio. É o que normalmente os alunos pensam, que isso aqui é um advérbio, e ao passar para cá, o cristalina agora passa a modificar quem? Necessidade. Então, deixa de ser advérbio, e se está modificando o substantivo, então passa a ser o quê? Adjetivo. Então, o primeiro raciocínio que normalmente os alunos têm é: era advérbio e ao passar para lá virou o quê? Adjetivo. Mas vamos ver se isso é verdade. Eu quero saber o que aconteceria se a gente aqui colocasse, no lugar da palavra necessidade, colocasse as necessidades. As necessidades, a gente não precisa ficar repetindo todo o resto da estrutura, ok? Então, a gente pode ir direto do substantivo para o verbo. Então, ficaria: as necessidades emergem cristalina. Ou as necessidades emergem cristalinas. As necessidades emergem cristalinas. Eu poderia, por exemplo, ter colocado: o conhecimento emerge cristalina. Ou o conhecimento emerge cristalino. Cristalino. Então, observem que essa palavrinha modificaria ao modificar o substantivo? Sim. Então, isso aqui é um advérbio? Não. Isso aqui é um o quê? Adjetivo. Ok? Isso aqui é um adjetivo. Professor, então, lá em cima, quando ele pediu para tirar a palavra cristalina daqui e colocar a palavra cristalina lá em cima, então era adjetivo e continuou sendo o quê? Adjetivo. Muito bem, excelente conclusão. Então, a gente acabou de entender que pelo fato de essa palavra ter modificado, ele não pode ser advérbio, só pode ser um adjetivo. Ao colocar lá em cima, ficaria, vou deixar no singular do jeito que estava originalmente, tá? Então, ó, isso aqui foi só uma estratégia para a gente ver se cristalina era adjetivo ou se era advérbio. Então, tá. Então, aqui, cristalina está ligada a necessidade, então cristalina continua sendo um o quê? Um adjetivo. Então, a gente acabou de entender o seguinte, que ao tirar essa palavra daqui e colocar logo após a palavra necessidade, não houve uma alteração morfológica. Por que que não houve uma alteração morfológica? Ué, era adjetivo aqui e continuou sendo adjetivo lá. Acho que está tudo bem até aí. Então, era adjetivo aqui e continuou sendo adjetivo lá. Então, tá. Mas só que o examinador, concordam comigo? O examinador tinha afirmado o seguinte, que não haverá, a afirmação do examinador aqui foi o seguinte, não haverá alteração sintática e também não haverá alteração semântica. Então, o examinador não quis saber morfologia. Concordam que aqui embaixo a gente acabou de fazer uma análise morfológica? Só que o examinador não pediu morfologia. O examinador pediu sintaxe e pediu semântica. Professora, mas se ele pediu sintática e semântica, então por que eu trabalhei com aspecto morfológico? Ué, porque a sintaxe depende da classe gramatical, é lógico. Se essa palavra já fosse um advérbio, a única função possível para o advérbio é ser adjunto adverbial, ok? O adjetivo não. Vocês devem lembrar, a gente falou sobre isso aqui na aula passada. O artigo, adjetivo, pronome e numeral, que são as 4 classes gramaticais que aparecem ligadas ao substantivo. Essas 4 classes gramaticais irão funcionar inicialmente como adjunto adnominal. Então, junto de quem? Do nome, adjunto adnominal. Só que a gente entendeu que o adjetivo, o pronome e o numeral, que sempre aparecerão ligados ao nome, podem aparecer ligados estando juntinhos, ou podem aparecer ligados, mas estando o quê? Separados. Então, adjetivo, pronome e numeral podem funcionar como adjunto adnominal, mas também podem funcionar como predicativo.
Então, eu estou falando para vocês o seguinte, olha só o que a gente acabou de fazer. O examinador perguntou se haveria, colocou uma estrutura e perguntou se haveria alteração sintática e semântica. Ok. A gente ainda não trabalhou com o aspecto sintático, nós ainda estávamos no aspecto o quê? Morfológico. Porque a classe gramatical vai interferir tanto na sintaxe quanto na semântica. Eu afirmei para vocês o seguinte, que o advérbio sempre será adjunto adverbial, mas o adjetivo poderá ser adjunto adnominal ou poderá ser predicativo. Adjunto adnominal significa vai estar morando na mesma casinha, vai estar junto, junto, junto. Predicativo significa vai estar separado, ok? Separado como, professora? Não vai estar na mesma casa daquele substantivo a qual se refere. Como assim? Olha só.